Começou o nosso programa Bate-Papo aqui da Rede Super de televisão e hoje um programa muito legal. Tenho o prazer de receber aqui a missionária Aisha Evan Menegassi. A missionária Aisha trabalha na Papua Nova Guiné e vai conversar comigo e com a pastora e historiadora Silvia Lima. Então estamos com a pastora Silvia, com a missionária Aisha, estou contigo, a companhia é excelente. Não saia daí porque o bate-papo já começou. E vamos interagir. Você que está aí na Papua Nova Guiné, qual que é a capital de Papua mesmo? Port Moresby. Desse lugar, repita. Port Moresby. Esse lugar aí. Né? Pode mandar pra gente o WhatsApp. Você coloca aí o mais, o número da frente, aí 31, Minas Gerais, 984029756. 31 984029756. Manda mensagem pra gente, pra pastora Silvia, pra missionária Aisha, pra mim. Né? Vamos interagir aqui. Estou com o smartphone nas mãos para responder todas as perguntas. Quero agradecer a presença da pastora Silvia. Silvia, obrigado, querida. Eu que agradeço. Hoje, na realidade, a pastora Silvia, né, para quem não sabe, é minha esposa, né, vai me ajudar com entrevistar a Aisha, né, Silvia? Na realidade, eu quero ouvir tudo que a Aisha tem para dizer. E hoje, para mim, é um dia assim, extremamente importante. Eu estou até emocionada, né? Eu falei, porque para mim é um milagre ver a Aisha. Eu falei com ela, eu lembro, nós somos missionários em Rondônia, começamos um instituto bíblico lá, que depois virou seminário. E eu lembro do pai, mocinho, o pai dela, mocinho, chegando, querendo estudar, fazendo entrevista. E esteve lá com a gente, se formou no seminário com a gente. E é uma emoção tremenda ver essa menina linda agora e fruto de alguém que a gente pode estar perto, pode investir também e ver o quanto eles estão sendo frutíferos no ministério. Isso é muito gratificante, não tem alegria maior que essa. Eu quero agradecer, então, a Aisha. Aisha, bem-vinda ao Brasil. Quanto tempo você estava fora do Brasil, querida? Vai fazer 5 anos a última vez que eu vim para o Brasil. Muito tempo. E as pessoas vão estranhar, mas essa menina está 5 anos fora e fala português bem. Explica um pouquinho da sua história aí, né, de vida. Então, eu mudei para o Nepal com 6 anos de idade. Então, assim, eu tinha um básico de português. Aí eu fui para o Nepal com 6 e morei no Nepal dos 6 anos até os 16. Então, eu fiquei 10 anos direto no Nepal, sendo alfabetizada em Nepali e inglês. Aí, depois disso, eu terminei meu ensino médio na Nova Zelândia, porque o ensino médio no Nepal não era muito bom. Então, eu fiz 3 anos lá e depois eu segui meu rumo de missões sozinha. E você morou, porque assim, a gente foi buscar, tivemos o privilégio, né, Silvia, de buscar a Aisha e já fomos fazendo o bate-papo no carro. Eu falei, Aisha, muita coisa a gente vai repetir, mas foi tanta coisa interessante que eu ouvi. Você foi alfabetizada em Nepali. Em Nepal e inglês, os dois, na verdade, ao mesmo tempo. No mínimo, você é trilíngue, então. Então fala as 3 línguas. Você falou uma frase lá em Nepal, lá no camarim. Como é que foi? Você lembra o que você falou? Foi bom dia? Eu acho que foi bom dia. É como você está. Tapai sante hununta, ma sante tu, tapai konam keho. Foi umas perguntas que eu tava fazendo. Ela não tá xingando ninguém. Não tô não, gente. Eu peço, inclusive, à produção que possa colocar aí a tradução. Eu acho que o Samura, que nós temos um oriental lá no gerador de caracteres, né, Samura? Você que entende tudo do Nepal, pode colocar. Só que não. Mas você estava falando com a gente, né, Silvia? Porque a Silvia e eu, nós estamos passando um momento de luta na família, né, Silvia? Da nossa netinha, né? É verdade. Nossa neta recém-nascida está hospitalizada, né, com uma infecção bacteriana cutânea, né? Então está sendo um momento bem difícil, mas confiando na fidelidade, na graça do Senhor, porque em todo tempo o Senhor é bom e a gente sabe que Ele tem um propósito e vamos e já temos pedido aguardar, aqui, né? Eu tenho pedido, você que acompanha a gente, por favor, ore pela Lisa, né? A pequena Lisa está com 20 dias, a Lisa não completou nem um mês, né? Está com esse probleminha na pele. E quando a gente estava falando da Lisa, aí a Aisha me conta que quando ela nasceu também teve um probleminha. Como é que foi isso? E tem tudo a ver com o seu trabalho hoje. Tem tudo a ver com o trabalho hoje. Onde eu tô hoje é por causa disso. Então, quando eu nasci, eu peguei meningite bacteriana. Então, já nasci e fiquei no hospital 2 meses direto. Assim, os médicos olhavam para mim e falavam, ela não vai sobreviver.
E meu pai falou, não, eu não acredito nisso. Ele pegou e orou, falou, Deus, se você curar minha filha, eu vou seguir um chamado missionário, eu vou para onde você quiser que eu for, mas cura minha filha. Então, Deus obviamente curou, porque eu nunca tive nenhuma sequela, nenhum problema daquele dia. Cura completa. Que tremendo. Glória a Deus. Então, depois disso, meu pai seguiu o chamado dele. E hoje eu estou em missões porque eu cresci nisso, é uma coisa que Deus colocou no meu coração dos 9 anos, assim, no começo que eu fui para o Nepal. Então, assim, você vê como o propósito de Deus é, né? Assim, do começo, já começou a trabalhar na minha história e trabalhar no chamado que eu tenho hoje. Você já nasceu envolvida em missões já. Com Glória compromisso, a Deus. O coração. né? Eu sabia que eu tremendo. ia ser missionária dos 9 anos. Deus falou comigo assim, 9 anos de idade, você vai para as missões, isso é seu chamado. E eu falei, eu vou, 9 Por isso que não anos. pode desprezar, né, Aisha? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, conversão de criança, não converte nada, chamado missionário. Olha aí, ó. Não, gente, certeza. eu ouvi meu chamado com 9 anos, falava com Deus, orava pelas nações. Eu sempre tive um relacionamento muito íntimo com Deus desde pequenininha. Então, assim, não pode desprezar mesmo não, porque Não, para de Deus não jeito importa a idade, o negócio é o relacionamento que Ele quer ter com todos nós, né? Chegou o ponto dessa moça ir para Papua Nova Guiné. Né? E ela vai contar um pouquinho o que ela passa lá. Você ia Isso que eu ia falar, muito interessante ela contar sobre o dia a dia dela ali, né? Pra gente que ama missões também, o coração da gente, né? E algumas coisas que, não na mesma proporção, mas algumas coisas que a Aisha passa, né? A gente experimentou lá em Rondônia, né? Porque eu estava contando para ela, quando a gente foi para Rondônia para sermos missionários lá, Faz muito tempo, né? faz muito tempo. Lá ainda não tinha energia, então era a água de poço, não tinha energia. Então a gente pegou um pouquinho dessa realidade que eu queria que você falasse um pouquinho, né? O Cássio, né? Do dia a dia, do da dia a dia. Então, assim, onde eu moro, gente, é no meio do nada, sabe? É floresta, é o rio, cachoeira, não tem internet, é só 3G Uau. de celular que funciona, internet, shopping, nada, gente. Não tem nenhum cinema pra você imaginar. Só de não ter internet, já, assim, acho que 90% dos candidatos já estão fora. Não, a primeira coisa Quem que os vai viver sem adolescentes e internet jovens hoje? perguntam pra mim é como que você sobrevive sem internet? Eu, gente, que Impressionante, isso? né? Sobrevivendo, tem outras coisas da vida que você pode Com fazer. certeza. Mas então, não tem internet, o único tem um supermercado. E é 1 hora de onde eu moro de carro. Então, assim, eu moro numa tribo mesmo, numa casinha, assim, bem pequenininha. Você falou que é de palha, Que é né? de palha. Quando eu mudar pra lá pra ficar 2 anos, eu vou mudar pra uma casa de madeira. Que então é mais um nível acima. Mas também não é lá aquelas coisas, não. Tem água conectada na casa, mas o banheiro é sempre de fora. Então, quando eu morei lá os primeiros 3 meses, eu tinha que subir a montanha pra usar o banheiro, 2, 3 minutos de caminhada e ainda morrendo de medo dos bichos. pra Oh, meu Deus. Mas tinha banheiro, era na suíte. Uma suíte a 3 minutos de distância. 3 minutos de distância. Meu Deus. E não todos os lugares têm banheiro, viu? Onde eu moro, assim, na casa que eu vou morar e a casa que eu morei tinha banheiro, mas você vai na casa de outras pessoas, é um buraco no chão. Meu Deus. Você entra assim, quase desmaia, sabe? Porque o cheiro... Meu Jesus. Mas vem cá, mas você mora, né, com vários homens na equipe, assim? Eu trabalho com homens, mulher, tem uma equipe bem grande, assim, entre aspas. É uma equipe de 10 pessoas, que pra gente é muito grande. Mas são brasileiros? Tem só uma brasileira, a única missionária estrangeira que mora onde eu moro é uma brasileira, Elizabeth, que morou lá já há 10 anos. Mas tirando ela, é só nós duas, assim. É uma base da missão? Tem, lá? tem uma base da Jocum lá, que é onde eles dirigem as sim. escolas bíblicas, escola de missões, de evangelismo, é nessa base. Então, assim, mas ela é no topo da montanha. Você sobe, assim, uns 15 minutos subindo. Aí quando você tá cansado, você sobe mais um pouquinho, aí tá lá no topo. Mas você mora fora da base, perto da base, mas fora. Quando eu fui a primeira vez, eu tava ajudando a dirigir a escola, então era melhor eu morar na base. Aí eu morei na base, numa casinha lá. Mas agora, como eu vou ficar lá mais tempo, esses 2 anos, é melhor morar fora da base. Porque, assim, fora da base, eu moro 2 minutos da base. A casa que eu tô querendo alugar é 2 minutos. Você só sobe mais um pouquinho. Você desce um pouquinho da montanha e chegou na minha casa. E quanto que é o aluguel de uma casa dessa? Ai, depende muito. Assim,
Pode ser em torno de 500 a 800 reais, dependendo. Porque você não aluga casa, todo mundo tem sua própria terra. Então, para alugar, às vezes, é um pouquinho mais caro. Até que você não tenha todas essas coisas que a gente tem aqui no Brasil, eletricidade, água, essas coisas. Mesmo não conectado, a casa é cara porque ninguém aluga. Mas como é que você é sustentada? Porque você é uma missionária. Eu sou sustentada por Deus. Tá, mas Deus usa quem? Então, igrejas, pessoas que, assim, acreditam no meu chamado, que Deus colocou na minha vida. Tem muitas pessoas, até da minha escola bíblica, professores meus, que ficaram, assim, encantados de ver o que Deus começou a trabalhar. Porque foi na escola bíblica que Deus falou, Aisha, você vai para Papua Nova Guiné. Uau. Então, para eles, vendo esse processo e sabendo como é difícil, porque muitos deles foram comigo e ficaram esses 3 meses, e eles falam que nunca mais moraria lá. Porque é difícil, é um lugar muito difícil de morar. Então, eles olham para mim e falam, você é muito corajosa. E assim, acreditam muito no chamado de Deus. Então, eles ajudam com ofertas por mês. E é assim que eu vou sustentando. Assim, às vezes não é muito definido o sustento, mas assim, eu vou muito assim, de o que Deus falar para mim fazer, eu faço. Se precisar de pedir para alguém, eu peço. É muito assim... É uma coisa do dia a dia mesmo. Inclusive, é fé mesmo. É muita fé. Todo dia. Inclusive, diário, a Aisha vai ficar esse mês de março. De março aqui em Belo Horizonte, né? Nesse domingo de manhã eu vou levar... vou ter o privilégio de acompanhar a Aisha aí, né? Em algumas agendas. Eu vou levar a Aisha na Igreja Nave, que é no bairro Nova Suíça, do pastor Léo, pastora Flávia. Vai ser domingo de manhã. E domingo à noite, às 19 horas, lá na Lagoinha Palmital, do meu querido pastor Davidson, pastora D, né? Vai ser sensacional. Se você é da Grande Belo Horizonte, no final de semana seguinte ela vai estar em Betim, algumas igrejas em Betim, mas ainda a gente tem agenda para algumas datas de março. Entre em contato comigo, peça a produção que coloque depois aí o meu e-mail, né, para ver se a gente consegue agendar uma ida da Aisha aí para divulgar, né, o ministério dela. Obrigado, produção. Tá ali meu e-mail, você pode mandar e-mail para mim, né, e a gente tenta ver se a gente consegue encaixar a agenda da Aisha, não só final de semana, às vezes durante a semana a gente pode ir. E para mim é um desafio, digamos, pessoal, né, porque eu estou muito feliz de tê-la com a gente, né, porque eu conheci o pai da Aisha, né, e quando eu vejo o que Deus fez com a vida do Emerson, eu esqueci o nome da sua mãe, perdão. Rosilane. Rosilane, que Deus fez com o Emerson e Rosilane. Indo para o Nepal, eu tenho um orgulho, eu falo do seu pai todo lugar que eu vou, né, Silvia? Com certeza. Todo lugar que eu vou, eu falo do Emerson, sabe? Porque, assim, eu tenho um orgulho de... E é orgulho, entenda, orgulho santo? Sim, eu tenho uma felicidade, uma realização de pensar o seguinte, o Emerson foi meu aluno lá em Ji-Paraná, Rondônia, terra da sua mãe, inclusive. Né? E hoje o Emerson está no Nepal com a Rosilane. E quando o Emerson falou que a filha dele, né, a Aisha, está na Papua Nova Guiné, eu falei, não. Não é possível. É maravilhoso, porque de alguma maneira a gente sente que é um pouquinho da extensão da gente, né? Com certeza. Porque nós que trabalhamos preparando obreiros, né, dando aula em seminário, nesse contexto de seminário, não tem alegria maior de saber que um ex-aluno, né, eu encontrei com um ex-aluno no aeroporto de Lisboa agora, do Carisma. E ele veio e foi uma das coisas mais lindas. Ele estava na África, né? Ele falou, pastor, eu estou vindo na África, nós estamos construindo casas, nós vamos construir casas em mais de 20 cidades na África. Pastor, a senhora pode saber que o trabalho da senhora deu fruto. Quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, que não tem nada que seja mais gratificante que isso, né? Maravilhoso. E de um jeito ou de outro, a gente sente que a gente está... É a obra de Deus, né? O ministério, né? E, inclusive, eu quero mostrar algumas imagens e eu quero que a Aisha vá explicando aí pra gente, né? Algumas imagens do trabalho da Aisha, da vida missionária. Aisha, ali, essas crianças... Então, essas crianças faz parte de um jardim de infância, um trabalho que a Elizabeth, a brasileira, começou. E esse projeto é para dar educação para crianças dos 3 a 6 anos de idade que não teria oportunidade de ir para uma escola, os pais não têm condição de pagar uma escola. E é uma escolinha assim, a gente está com 100 alunos, a gente só não pode pegar mais porque... Sério? Tá muita criança e não tem gente suficiente, porque não tem educação lá é muito cara. Muitos não têm condições de pagar. Então, assim, é uma oportunidade muito rara. Então, todo mundo quer... Mas como é que isso é sustentado? Isso é ofertas. Tudo ofertas. Nem os professores são pagos. Inclusive, depois a produção coloca aí de novo, né, meu e-mail, que eu repasso para a Aisha, sabe, Aisha? Com certeza. Sabe, os contatos
quem quiser participar desse Ministério da Aisha, contribuindo, investindo, né? Por favor. E essas crianças, é interessante, tá vendo ali, ó, essa criança, cor de pele mais escura, né? Aí a pessoa pensa, não, mas se a cor de pele é mais escura, é a África. Porque muitos não sabem onde é Papua Nova Guiné, né? Todo mundo pergunta pra mim se é na África. Eu, gente, não, é na Indonésia. Eles, mas você tem certeza que não é na África? Eu tenho! Volta só, por favor, a produção. Volta, não sei se é possível voltar a imagem. Isso. Aquele menininho, é o menino, né? Que tá na pia. Samuel, você sabe o nome dele? Sim. Eu acho engraçado porque lá na Papua Nova Guiné, todas as imagens, vídeos que eu vejo, eles têm um cabelo maior. Assim, eles deixam, acho que é o costume, né? Deixa. Tem uns que deixam o cabelo maior, tem uns que corta. E as crianças ficam o cabelo curtinho porque dá muito piolho lá. Então, às vezes, é bom ter o cabelo mais curtinho. E é mais prático também, porque é muita criança, né? E às vezes... Mas essas crianças, elas passam o dia inteiro lá? Como é que é? Elas começam A gente começa às 7 da manhã, mas os alunos chegam às 8, aí é da 8 até meio-dia, mas depois a gente tem um trabalho com adolescentes e jovens, que é um tempo de discipulado. A Elizabeth tem um tempo que ela ensina aula de pintura, tem professores de música, para que as crianças que começaram nessa escolinha continuem tendo aquele discipulado, porque tudo na escolinha é base bíblica. Então a gente dá aula de Pode inglês, passando, produção, que enquanto ela fala. Português, inglês, da língua oficial. É tudo base bíblica. A gente usa muito a Bíblia. Tem tempo de devocional, oração, orar pela família, orar pro papai e pela mamãe. Que legal. Então, assim, a gente continua esse discipulado com eles. Essa aí é uma criança? Essa é a Stephanie. Você lembra o nome de todo mundo mesmo? Não de todo mundo. Apertá-la aqui. Peraí, não de todo mundo. Mas engraçado, os nomes são nomes... Sim, eles colocam nomes bem... Tem uns que é Ezequiel, eles colocam os nomes bíblicos às vezes. Olha que legal. Melquisedeque, eu fico, gente, nem eu Eita. consigo falar esse nome direito. Olha lá, quem é essa? Essa sou eu. Sou Joe. Isso aqui eu tô... O que é isso que você Eu está escrevendo? Eu tô dando aula sobre aquele tempo entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, aqueles interbíblico. Então eu estava dando uma aula explicando o que aconteceu nessa época e qual que foi os reis que estavam reinando, o que aconteceu com o povo de Israel, para eles terem um entendimento muito melhor de como que foi quando Jesus chegou. Que legal. Eu queria entender como é que você conseguiu alcançar a parte alta do quadro. Você tá com um banquinho Então, ali? eu tô assim, eu tô nos meus dedinhos no pé, sabe? Pode passar, por favor, mesmo. produção. Olha que lindo. Então, gente, ó, pra você ver, onde eu moro é tudo selva. Selva, assim, é lindo demais, é muito bonito. E as crianças brincando, a gente Isso é tem perto da sua casa, isso aí? Isso é perto da minha casa. Você desce um pouquinho e sobe a montanha, você tá na minha casa. Uau, A que escolinha lindo. é pertinho. Aí a gente brinca com as crianças, eles têm um tempo de brincar. Isso é uma escolinha da municipal? Não, é uma da escolinha da missão. Da Ela que missão. começou e essa é nessa tribo, mas pessoas de várias outras tribos vêm. E é muito legal Mas é isso. na base da missão? Não. Não, É 5 minutos da base. Mas é um trabalho dela mesmo. Que Gente, isso aqui é onde eu morei 3 meses, a minha casinha de palha. Olha. Uau. Aí vão falar assim, mas que lugar lindo, chique. Mas deve ser mesmo. É lindo. Conta o que acontecia lá. Os visitantes. Os meus noturnos. visitantes eram os ratinhos, gente. Pra você ver, a casa é de palha. Então, é muito fácil você fazer um buraco ali. Então, chegavam uns ratos, nem ratinho, mas ratazana, sabe? Que entrava pelos buracos e ruía minhas roupas, comeram meu shampoo. Pois é, eu não sabia de ter ratazana na Papua Nova Guiné como shampoo. Vai ficar- Roeram o plástico do meu shampoo e comeram meu shampoo. Comeram minha pasta de dente. E a minha tristeza é que o mercado é 1 hora da onde eu moro. Então, quando você chega no mercado, às vezes não tem mais shampoo, não tem mais pasta de dente, porque chega só uma marca e as pessoas compram, assim, desesperado porque não tem muito. Então, acaba que eu fiquei, assim, eu tive que pegar emprestado shampoo, pasta de dente, porque eu tava sem. Mas não dá aquele medão, não, assim, de rato, por exemplo. Mulher Claro tem. que Normalmente, dá medo, mulher e homem, claro mas. que dá medo. Eu dormia assim, com os pés cobertos, porque eles mordem o seu pé, com o meu nariz também coberto, porque eles mordem o seu nariz. E eu ficava só com os olhinhos pra fora e orando, falando: Deus, tenha misericórdia da minha vida, não deixe eu encontrar um rato essa noite. E eu não encontrei. Olha, a oração tem poder, gente, porque eu não encontrei um rato. Como é que chama? Glória a Deus. Hein, Silvio? Como é que chama aquele bicho que ela falou? Você lembra o nome? O canguru aboriginal. É que chama canguru aboriginal. É um canguru aboriginal. Eles têm o nome deles na língua deles, mas eu não sei Se pronunciar. a produção tiver condição depois, durante o programa, né, conseguir pesquisar aí a imagem no Google, esse canguru aboriginal. Ela disse que lá, quando ela ia pro banheiro, inclusive, né, como é que é a história do banheiro?
Então, você vê aquela casinha ali, né? Aí você sobe uns 2, 3 minutos andando pra chegar no banheiro. Aí Imagina a gente à noite, 2 mulheres sozinhas, com subindo, uma lanterninha assim. subindo o morro para ir ao banheiro de noite, gente. Não, olha, a gente muito orava pra amor não por ter Jesus, que... né? Muito, muito. Porque tinha dia que eu falava, Deus, eu só faço isso por Senhor. Porque por ninguém mais eu subo a montanha pra ir no banheiro com medo do bicho me atacar. Porque assim, os bichos lá, eles pulam, eles avançam, se eles se sentirem ameaçados. Ou até assim, se eles veem que tem alguém e ficar assustado, eles pulam e vão bem no seu pescoço. Ele é mais ou menos o tamanho Desse do... tamanhozinho aqui, Sim. mais umas unhas enormes. E eles vão no pescoço? Eles vão no pescoço, eles te atacam. Meu Deus. Eu não vi um, graças a Deus, mas assim, os meninos iam caçar eles, voltavam todos machucados, com os arranhos, eu ficava... Meu Ali, Deus então, do dessa céu. casa, para ir no banheiro, você tinha que subir. Eu tinha que subir. Você tá vendo? Tem você desce isso aqui, tem uma madeirinha, aí você sobe. Aí você sobe a montanha, vai subindo, uns 2 minutinhos andando, aí você chega no banheiro. Misericórdia. Aí quando você levantava no meio da noite pra ir no banheiro, era uma... Nossa, você tem uma dor de barriga. Dá uma dor de barriga e acabou. Isso é minha visão 5 horas da manhã, gente. É muito lindo. Que lindo. Porque onde eu moro é tão alto que a nuvem cobre a gente completamente. Então você levanta de manhã cedo, é uma coisa assim fantástica, assim, de Deus mesmo. Assim, eu olho para aquilo e falo, nossa, Deus, vale a pena, viu? Vale a pena Tremendo. até subir no banheiro. Porque é muito bonito. A pena, né, que depois eu vou contar mais a pena, né, quais são as dificuldades do trabalho, mas também as vitórias do trabalho da Aisha lá na Papua Nova Guiné. Nós vamos para um breve intervalo e já a gente volta com mais bate-papo. Não sai daí não. Estamos de volta com o nosso bate-papo. Hoje, eu e a pastora Silvia estamos recebendo a missionária Aisha. Vou falar Menegassi porque eu lembro do Menegassi. É Evan? Aisha Evan. Evan. É da sua mãe, Evan? Não, Evan é meu segundo nome. Eu não uso muito, mas é Aisha Evan Nova Vida. Não entendi. Porque Aisha significa vida, Evan é nova, então é nova vida. Ah, igual do Evangelion. Tá vendo que eu tô aprendendo? Ah, não, o pastor ignorante não sabia. Eu pensei que Evan era sobrenome. Não, mas da minha mãe é o Venâncio. Porque meu nome completo é Aisha Evan Venâncio Menegassi. Fica comprido, né? Comprido. É porque eu lembro do Mas que vem em documento. Não, e foi legal que a gente estava ali, né, Silvia e eu, a gente pedindo para escrever em Nepali, né? Foi. Cara, fica muito legal. A linha, no português a linha, ela é embaixo da palavra, né? Em Nepali você põe a linha em cima e escreve embaixo. Super legal. Só mandando mensagens aqui pra gente, o Aldair de Alagoinhas, Bahia. Obrigado, Aldair. Diz que está assistindo o nosso programa, que Deus te abençoe. Também mensagem aqui lá do Rio Grande do Norte, do Pedro e Judélia de Parnamirim. Ele mandou um abraço pra gente, pra minha sogra. Obrigado, Pedro. Eu li todo o material, viu? Eu quero te agradecer muito. Conversei, inclusive, com o médico sobre isso. Você tem razão nessa questão de certas medicações que provocam aumento de gordura. E que o neurônio, eu não sabia que o neurônio também é basicamente gordura. Então, quando você reduz alimentos, medicações, por exemplo, para reduzir a gordura no sangue, você também afeta os neurônios. Eu não sabia disso. Obrigado, viu, Pedro? A mensagem também chegando do Cláudio de Belo Horizonte. Pediu para disponibilizar aqui o contato da missionária, a conta corrente. Ô, Cláudio, vamos fazer o seguinte, eu peço à produção, coloca de novo aí meu e-mail, e aí, Cláudio, eu me comprometo, você manda uma mensagem para mim, coloca aí, produção, por favor, na tela, tá vendo? cassiomiranda.redesuper@gmail.com. Aí você manda assim, pastor Cássio, aqui é o Cláudio, eu quero o contato da missionária, a conta corrente, aí eu envio pelo e-mail para você, né? Porque eu sei que várias pessoas estão vendo a seriedade do trabalho da Aisha. Eu testemunho a seriedade dessa moça, do pai. Pode falar moça, né, no Nepal? Pode. Lá em Portugal falar moça é errado, você lembra, Silvia? A gente está em Portugal, você não pode falar, é rapariga. Que aqui, que aqui já não é. Mas a Aisha é uma menina muito séria. E eu conheço, então, assim, quem quer participar dessa obra pode mandar uma mensagem para mim, contato da Aisha, conta corrente, eu nem sei se ela tem uma conta corrente, como é que é isso, né? Pode mandar que eu encaminho. Inclusive, se você quiser que a Aisha vá até a sua igreja nesse mês de março, entre em contato comigo que a gente tenta montar uma agenda, tá? Eu levo, me comprometo a levar a Aisha, né? Estou de motorista, de intérprete, porque se ela falar em Nepal eu traduzo. Perfeito. Só que não. Mais mensagens estão chegando aqui.
Mandou um vídeo infelizmente não dá para ver, gente, aqui no ao vivo, né? Número novo, me adiciona, por favor. Agora não dá para te adicionar, não, querido. A paz do Senhor, estou assistindo o programa Bate-Papo, estou maravilhado com a missionária Aisha. Não sei se escrever o nome dela certo. É com Y no começo, mas está valendo, eu consegui ler, né? Mas quero muito ajudá-la. Quer ajudar a Aisha? Tá vendo aí meu e-mail? Manda e-mail para mim, né? Como é que é o seu nome? 69 é Rondônia. O código de área é 69. De onde você é de Rondônia? Conta pra mim. Eu morei em Ji-Paraná. Se vê, moramos um bom tempo. A mãe dela é de Ji-Paraná. O Emerson, o pai dela, morou em Presidente Médici. Minha avó também mora lá. Tua avó mora em Presidente Médici? Parte da minha mãe. Sim. Eu quando vi as fotos da Aisha, eu pensava que ela era nepalesa, porque tem o olhinho puxado, né? É da minha mãe. Ela também tem o olhinho meio puxadinho. Então, todos nós temos um pouquinho de olho puxado. É bom porque na Ásia eles acham que eu sou nativa. asiática, às vezes. Eu até brinquei com a pastora Selma, que, da Rede Super Cabeça, a maquiadora é pastora. Aí eu brinquei com a Selma, né? Eu falei assim, que a Aisha, ela é filha do meu amigo Emerson, né? Ele achou a Aisha lá no Himalaia abandonada. Ela quase acreditou. Tadinha. Tá joia? Eu tô esperando que manda seu nome, quero saber de que cidade você é. Você que eu tenho quase certeza que é de Rondônia. Tem mais duas fotos legais da Aisha. Olha que legal. Quem é essa equipe aí, Aisha? Então, essa foi a turma da nossa escola bíblica. A gente dirigiu uma escola de 3 meses em que a gente dá discipulado através da Bíblia. A gente senta em grupos, a gente lê a Bíblia junto e a gente conversa sobre a Bíblia, a gente dá o entendimento histórico, o contexto dos livros da Bíblia, para eles poderem ter um entendimento mais profundo e para ter uma ideia da cosmovisão bíblica. Porque na Papua Nova Guiné tem muito sincretismo de cristianismo com animismo, com um monte de outras religiões e ideias que já estão no povo e na própria tribo. Então a gente trabalha muito para trazer cosmovisão bíblica para que eles possam viver mais como Cristo e menos como o povo deles vive, né? Porque veio pessoas evangelizar o povo, mas não deram discipulados. Então, assim, aceitaram Jesus, mas foi ali acabou. Não teve relacionamento, faltou ensino. E eles não têm a Bíblia na língua deles, às vezes. Porque, como eu disse, tem 800 dialetos. Então, imagina traduzir a Bíblia para 800 dialetos. É muito difícil. Então, tem, assim, a Bíblia em um dialeto, e todos não falam esse mesmo dialeto. Então, assim, complica um pouco esse negócio de compartilhar a Bíblia. Muitos deles oram para ter uma Bíblia, para ter uma página, para conseguir ler, assim, um pedaço da Bíblia. Enquanto aqui a gente, às vezes, tem, como a gente está falando, 5, 6 Bíblias em casa, nem sabe, nem usa, às vezes fica lá pegando poeira. Mas lá eles, assim, têm uma fome muito grande pela palavra e quer ter a palavra. Nativos ali nessa foto são porque os nativos a cor de pele mais morena, todos de pele mais escura. A gente teve uns alunos que vieram também que têm chamado para essas ilhas e quiseram fazer a escola lá. Então, assim, atrás tem uns estrangeiros que também vieram fazer essa escola bíblica com a gente, porque um deles tinha chamado para Vanuatu, que é uma ilha perto da Papua Nova Guiné. Então, ele queria já aprender a Bíblia, assim, como que é que eles aprendem melhor, já estava fazendo parte dessa equipe. Mas os locais são de pele, assim, mais escura. No caso, a Papua Nova Guiné, no mapa, se for olhar, metade de uma grande ilha é Indonésia e metade é Papua. Indonésia eu já li... Eu li pesquisas que é o país mais islâmico do mundo, em termos de percentual. Os muçulmanos não tentam fazer uma evangelização muçulmana na Papua? Tem sim, é uma das coisas que a gente também aprende, a gente também está lidando com, não muito da minha área, porque tem muitos cristãos, mas tem muitas áreas e tribos que chegam pessoas assim da Indonésia para evangelizar eles pro islamismo. Então é alguma coisa que a gente também está tendo que lidar com ao mesmo tempo de tentar discipular e evangelizar para Jesus, né? Mas pelo menos o bom que o cristianismo, porque o islamismo, a posição da mulher é muito inferior, né? No cristianismo deveria ter a posição da mulher um pouco mais elevada, mas parece que o cristão da Papua ele tem uma visão um pouco diferente, né? Como é que é isso? Então, a lei da tribo na Papua é muito forte. E na lei da tribo você pode espancar e pode bater na sua esposa até o ponto de derrubar sangue. Se cair sangue no chão, eles acreditam que amaldiçoa a terra. Então, eles, assim, tem muitas mulheres que sofrem abuso, tem muitas mulheres que sofrem, assim, da casa, assim, o marido espanca, bate, filhos também. Então, é, assim, muito difícil, porque, assim, como cristãos, a gente acredita que a mulher tem valor, mas por falta de discipulado, não todos os cristãos entendem isso.
Então, você vê, assim, que teve até uma mulher amiga minha na igreja, assim, que ia pro culto todo domingo, e o marido dela também, que o marido dela quase quebrou a cabeça dela, assim, cristão. Bateu nela, ela chegou sangrando e ninguém da tribo quis ajudar por causa do medo. Porque você não se mete. Da lei da tribo. Da lei da tribo. E eles não queriam se meter, mas eu e a Elizabeth, doida como a gente foi, pegou, cuidou dela. Sim, a gente corria risco de também apanhar, mas é aquela coisa que é que nem a história do bom samaritano. Ou a gente passa e fica olhando, ou a gente faz alguma coisa. Então, assim, isso pra mim foi... A primeira vez foi muito difícil ver, porque eu nunca tinha visto algo assim tão forte, no sentido do homem, assim, bater na esposa. Assim. E a gente foi limpando, assim, a cabeça dela e eu via machucados que já estavam lá há muito tempo. E, assim, quebrou muito meu coração, porque é tudo falta de discipulado. Muito falta de discipulado. Quem mandou mensagem lá de Rondônia foi a Auxiliadora, que é de Porto Velho. Então, acertei, né? Obrigado, Auxiliadora. E o meu e-mail vai aparecer embaixo, né? Para você ajudar a Aisha. A Aisha vai ficar em casa alguns dias. Ela está na casa da vovó dela, que mora em Betim. Vai passar alguns dias com a gente lá. E aí eu passo para você. Tá aí, ó. cassiomiranda.redesuper@gmail.com. Bom dia, pastor! Essa missionária está de parabéns. Queria saber sobre aceitar Jesus. Como é que é isso na Papua Nova Guiné? Eles são muito abertos, viu, para aceitar Jesus, assim, quando eles escutam, porque Jesus e os valores que Jesus traz é alguma coisa muito diferente. Assim, é uma coisa que eles veem e ficam, nossa, que isso? Até quando a gente está estudando a Bíblia, eles chocam muito, às vezes, o jeito que Deus trata as mulheres na Bíblia, como Ele trata o ser humano. Porque muitas dessas tribos e muitas dessas outras religiões, até como o humano é meio que... foi criado assim, por acidente. Mas no cristianismo não é assim. Jesus formou com as suas mãos. Ele teve esse cuidado Deus e esse pessoal, amor. né? Deus é mais pessoal. Então, isso é o que, assim, surpreende eles muito. Esse relacionamento pessoal. Então, nesse sentido, é fácil. O difícil é quebrar a cultura, assim. Eles aceitam com facilidade, são batizados, mas às vezes não querem mudar. Porque a tribo deles trabalha de uma forma, a comunidade deles trabalha de uma forma, desde pequeno eles já tinham algumas ideias, então para eles às vezes é muito difícil, até no meio dos cristãos, assim, esse negócio de mulher ser valorizada, a gente apanha para explicar, para eles entenderem, então por isso que a gente usa muito a Bíblia. O apanha é metafórico, né? Metafórico. Não, eu não apanhei ainda não, graças a Deus. Mas assim, a gente usa muito a Bíblia porque a gente acredita que no discipulado da palavra, Deus vai conversando e vai quebrando Ele mesmo. Porque a gente tem coisas que a gente não consegue fazer. Tem ideias na cabeça deles que a gente não pode transformar, mas a palavra de Deus pode. Então a gente vai compartilhando e vai deixando Deus trabalhar. E a gente vê uns assim, tem rapazes hoje que entendem assim, o valor da mulher e tem um amor tão grande que começaram a discipular outros rapazes nisso. Que bom. Porque teve a revelação própria. Porque às vezes a gente falando não é suficiente, tem que ter revelação própria. Com certeza, é a palavra que transforma, né? Com a palavra certeza. tem esse poder de transformar. E Jesus disse fazer discípulos, né? Não é só pregar o evangelho, sim. Proclamar as boas novas do evangelho, mas não é só isso, né? Com certeza. Tem que fazer discípulo porque para mudar essa cultura mesmo, né? É só o discipulado. Aliás, o que a gente ouve assim da maioria dos missionários na parte oriental do mundo, né? É que o difícil é exatamente isso, transformar a cultura, né? E o evangelho, ele é o único agente de transformação cultural, o único. Nada mexe na cultura a não ser o evangelho. Então é Bíblia mesmo, né? Que coisa linda. Você sabia que o seu nome é um nome islâmico, né? Sim, tem raízes islâmicas. Então as pessoas perguntam pra mim, você é muçulmano, que seu nome é Aisha. Eu, não. Acho que era filha de Maomé. Era a esposa. A esposa dele. Mas é até um ponto de contato nesse sentido, né? Nossa, quando eu fiz um prático uma vez na Europa, trabalhando com refugiados, meu nome foi a chave mágica de Deus, viu? Porque, assim, o quanto que eu consegui evangelizar e compartilhar Jesus por causa do meu nome e o porquê meus pais colocaram esse nome... E foi por quê? Foi porque sentava vida. Minha mãe... eles nem sabiam que tinha alguma coisa como muçulmano, Olha, nada a ver. É porque uma amiga da minha mãe tinha o nome Aisha e minha mãe sabia que sentava vida. E como eu sobrevivi toda aquela situação, meus pais quiseram colocar meu nome de Aisha, que significa vida. Porque eles acreditavam que Deus tinha um propósito para mim que ia trazer vida para as nações. Então, lindo. Aisha, Evan é nova. Nova vida. Muito legal. Lá de Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul, está mandando a mensagem aqui o pastor Manuel, da Igreja Pentecostal Nova Paz. Obrigado, viu, pastor? O pastor disse que está assistindo bate-papo, né? Manda para mim informações para ajudar o Ministério da Missionária
Aisha. É Aisha ou Aisha? Olha, tanto faz. Porque, assim, tem gente que me chama de Aisha e tem gente que me chama de Aisha. Então, eu já acostumei com os dois. Então, pra mim, eu não tenho, assim, Você não tem preferência, não? Não tem preferência, não. Então, da missionária Aisha... Eu tô falando Aisha, mas Não, tá, pode ser. tá valendo. Teus pais valendo. falam como? Então, quando meu pai tá sério, é Aisha. Quando não é, é Aisha. Então, vou chamar só de Aisha. O negócio é sério, é Aisha, vamos conversar. Ah, quando é Aí eu já... Aisha. Não, quando tá brava, Aisha Evan. Não, quando tá bravo é o nome inteiro. É. Aisha Evan Venâncio Menegassi, vem aqui. Ih, aí sobrou. Na tela. E ele é um pai muito bravo? Não, ele é um amor de Um pessoa. doce, né? Eu amo meu pai. Só pra dar Sou o... filhinha de papai. E seus irmãos são missionários também? Assim, tem Meus irmãos, chamado? assim, a gente ainda tá esperando ver como ser. Eles, assim, amam. Meu irmão é apaixonado pelo Japão, o Euclides, de 17 anos, é apaixonado pelo Japão. Eu acredito que ele vai acabar mudando pra lá. Ele cismou de aprender a língua japonesa e ele tem um dom com línguas que eu nunca vi na minha vida. Ele sabe aprende- Nepali também. Ele fala Nepali, fala inglês, fala um pouco de coreano, fala um pouco de espanhol, fala um pouco de tudo quase. Ele assiste programas de televisão e pega e já começa a falar. Assim, já aconteceu de a gente estar com um grupo de missionários de vários países e ele começar a falar a língua deles e a gente, tipo, quando que você aprendeu Dom isso? de línguas. Ele tem um dom de línguas mesmo. Então agora ele tá aprendendo japonês e fala que quer morar no Japão. Então, Que legal. eu não ficaria surpresa, sinceramente. Tá, pastor Manuel, para ajudar a pastora missionária Aisha, cassiomiranda.redesupra@gmail.com. Eu estou com a missionária Aisha até o final do mês e aí por e-mail eu envio para o senhor, tá, pastor? Os contatos, tudo mais. Qualquer pessoa que quiser contato, né, a gente encaminha, tá bom? Muito obrigado, viu, pastor? Nós temos mais uma foto. Mostra aí a foto. Esse é o bichinho! Ó, mas ele não é tão bonitinho assim não, viu? Esse é o filhote. Ele é muito assustador. Olha lá, esse é o Você filhote. tá vendo as unhas dele? Isso é porque ele é pequenininho, gente. Olha essas Imagina. unhas, dá até medo. Mas parece que ele tá no colo da mãe lá. É, aí, ó, é esse aí. Eita, você tá andando de noite pra ir no banheiro, enquanto um ser Ele desse... parece tão fofinho, gente. Pula É no enganador teu esse pescoço, olharzinho. né? Mas a unha dele é grande mesmo. Vai no pescoço. Muito grande. Uhum. Ele Gente, vai te... quantos animais? O que é a criação de Deus, né? Eu fico pensando, gente, olha, eu já tô com 50 e tantos anos e nunca tinha visto um E bicho... só tem esse bicho na Papua Nova Guiné. É mesmo? E na Indonésia, só naquela área. Fantástico. Que loucura, né? Ele é um muito- marsupial, né? Deve ser marsupial. Nós estamos Legal. inteligentes hoje. Marsupial. Mas você, por exemplo, você está na Papua Nova Guiné. Como é que é, por exemplo, quando você vai do Tibete para... Do Nepal, eu já estou misturando os países. Do Nepal. Do Nepal para lá. Né? Como é que é, assim... Você tem uma igreja local no Nepal que paga a sua passagem? É a Jokun... Como é que é isso? Porque às vezes não entende como é que o missionário sobrevive a fazer Então, isso. assim, é muito passos de fé. Quando, assim, hoje eu estou aqui no Brasil divulgando meu trabalho para conseguir mantenedores. Porque quando eu estava nesse processo de ir, porque eu estava no Havaí fazendo a escola bíblica de 9 meses, estudando a palavra para me ensinar, né? Porque eu precisava de estudar primeiro. Aí, quando eu fui para Papua, eu não tinha dinheiro nenhum, eu precisava de pagar passagem, estadia, comida, tudo. E Deus falou pra mim que eu ia, então eu fiquei, tá bom, Deus, eu sei que você vai me mandar pra lá, agora como? Eu não sei. E foi uma coisa assim de doido, pessoas que eu nunca conheci na minha vida. Falou, olha, eu tive um sonho, Deus me deu seu nome e eu tenho aqui o valor X. Jesus. E começou a assim, ser assim, até assim, familiares, pessoas de igreja, amigos do meu pai, que ouviram falar que eu tava indo, começaram a me ajudar. E eu não tinha, naquela época, eu não tinha nenhum mantenedor. Meu único mantenedor era meu pai. Que não tem muito dinheiro. Não tem muito dinheiro também não, Missionário no Nepal, né? Então era já bem difícil. Mas eu comecei a ver, assim, Deus prover de uma forma que eu fiquei, assim, de boca aberta. Porque o meu medo, assim, de missões sempre foi isso. Esse negócio de mantenedor, como que funciona. Sim. Porque eu vi meus pais sempre trabalhar. Tinha mantenedores, sim. Mas tinha coisa que é muito, assim, em fé, assim. Porque às vezes não chegava todo o dinheiro. Ou a gente tinha muito trabalho. Então, assim, sempre foi, toda semana era orar pra Deus prover o que precisava. Então, eu sempre fiquei meio assim, ai, Deus, será que eu tenho coragem de fazer isso? E foi, assim... Foi muito assim de Deus esse negócio de Deus trazer pessoas, tocar no coração de pessoas e assim foi que eu consegui. Coloca de novo aí na tela, produção, meu e-mail, né? Porque vai que Deus está tocando o coração de algumas pessoas. Amém. Pode ficar tranquilo, viu? Você de casa, manda um e-mail para mim, eu já encaminho para a Aisha,
né? Nesse ponto eu tenho muito temor de Deus, né? Vou mandar o contato dela para você, quem sabe Deus está tocando seu coração. Inclusive, historicamente, Aisha, você tinha tudo para aprender isso, que seu pai e sua mãe pegaram crianças lá, quando você era novinha, né, no Nepal, né? Órfãos, e começaram a ajudar, não foi isso? Sim, eles têm uma casa de... Antigamente eram uns 15 meninos, agora estão muito mais velhos, então estão saindo para tomar rumo da vida de cada um deles. Mas eu cresci nisso, e dando aula para eles em inglês, antes deles começar a escola, trabalhando com criança. Então, Deus já começou a trabalhar assim no meu coração, para trabalhar com crianças. Meu pai dava estudo bíblico. Então, isso já estava... Deus já me preparou do começo para Papua Nova Guiné. Silvia, foi bom demais, né, Silvia? Nossa, maravilhoso. Glória a Deus. Gente, investe em missões. É o melhor investimento que se pode fazer na vida. Como uma pessoa como a Aisha, naquela realidade, pode ser a porta de entrada e mudar a história de toda a nação, de todas essas tribos. E você não pode ir, você está assistindo aqui, você não pode ir, mas você financia quem vai, que o galardão... Quem financia o profeta tem galardão de profeta. Amém. Então, Amém. Gente, o Diego Gentil, do Rio de Janeiro, Silvio, foi seu aluno do Carisma, 2015 a 2017. Está vendo a gente? Obrigado, viu, Diego? Deus te abençoe. E muito obrigado, viu, Aisha? Foi uma honra, um prazer assim, muito grande ter você aqui. E quem sabe, né? Até final de março eu te trago de novo, porque bombou aqui. Sim, tem muita gente, vamos. né? Viu, produção? Vamos marcar de novo com a Aisha, né? Você viu que o negócio aqui é bom, ela fala bem. Não tô falando que fala muito, não, tô falando que fala bem. Obrigado, viu? Obrigado, linda. Obrigada. Deus te abençoe. Muito obrigado você de casa por ter participado do nosso bate-papo. Que Deus te abençoe e te guarde. Te espero nos próximos programas aqui na Rede Super de Televisão. Um grande beijo e até o próximo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.